Genética foi o tema da aula passada. O professor Oromar nos falou sobre a origem da genética. A genética ela tem como origem William Bateson, que foi o primeiro a usar a palavra genética, mas sendo o pai da genética, Gregor Mendel, que estudou a hereditariedade. Aprendemos o que significam alguns termos da genética, como cromossomos homólogos e gene. Os cromossomos homólogos são cromossomos que vêm do seu pai e da sua mãe e são iguais em tamanho. Já os genes são pedaços dos cromossomos que transmitem uma característica. Pode ser cor dos olhos, cor dos cabelos, etc. Boa aula! Como vai, chefe? Calma. Não vai querer que a nossa amiguinha vá para a lista de desaparecidos. Que bom que eu te encontrei. Estava de olho em você há anos. Eu sei tudo sobre você, seu soro, Whistler, tudo. Protetor solar. Ah, já é um começo, não? O objetivo é ser como você. Andar de dia. Você tem o melhor dos dois mundos. Tem a nossa força, sem nossas fraquezas. Talvez eu não veja isso desta maneira. Você é um animal. Você é um tremendo maníaco. Que diferença faz como seu mundo vai acabar? Praga, guerra, fome. A moral não conta nesse caso. Nós somos o produto de uma seleção natural. A nova raça. Redane prota o chano. Cisno praga o porta. Pano. Você conhece o Deus do Sangue? Frost. Para mim você não é nada. Além de um vampiro morto. Olá, tudo bem? Gostaram do filme? É um pouco aterrorizante. Mas veja bem, o que me interessa é a fala. Veja quando ele diz, você tem o melhor das duas espécies. Ou seja, ele aglutinou características que eram boas para as duas espécies. É isso que nós vamos tratar na genética. Como que a característica passa de pais para os filhos. Que é o que nós já vimos na aula anterior, quando nós vimos a definição e depois todos os conceitos da genética. Agora, você deve estar se perguntando, será que tem pouco ou muitas características? Lógico que são muitas características. Se a gente for pensar, são N características. Está aí o projeto Genoma, que não deixa a gente mentir. Se você for pegar só no rosto, você pode ter cor dos olhos, jeito dos olhos, cor do cabelo, como que é o cabelo, a orelha, se o lóbulo é preso, se o lóbulo é solto, a língua, os lábios, então são N características. E para um começo de estudo, isso complica, porque senão eu vou começar a me perder nos meus estudos. Para isso, o homem fez o quê? Ele deu uma travancada e disse assim, calma aí, vamos começar de um ponto que eu acho que é interessante. A isso nós chamamos de referencial. E ali nós conseguimos ter 3 leis da genética. E hoje nós vamos estudar a primeira. Nós vamos estudar a primeira lei da genética ou primeira lei de Mendel. Lembram-se do Mendel? O Mendel é aquele carinha, aquele monge que começou a estudar em ervilhas e começou a fazer conceitos de genética.
Em homenagem a ele, nós demos o nome das duas primeiras leis de leis de Mendel. O Mendel, no começo, usou como referencial apenas uma característica por vez. Então ele disse assim, olha, não me interessa se o sujeito vai nascer menino ou menina. Não me interessa se ele vai nascer alto ou baixo. Eu só vou pegar uma característica. Então, se eu estiver estudando cor dos olhos, vai ser cor dos olhos. Se eu estiver olhando cor do cabelo, vai ser cor do cabelo. Ah, mas vai ser cor do cabelo para menino ou para menina? Não me interessa. Eu vou pegar uma característica de cada vez. É isso que ele usa como referencial. Um gene por vez. Aí ele conseguiu separar. Ele separou genes que fazem dominância, nós já vimos isso na aula passada, e genes que não fazem dominância. Então nós podemos dizer que a primeira lei de Mendel, ou primeira lei da genética, ela pode ser com dominância e sem dominância. Com dominância pode acontecer assim. Vamos ver um exemplo bastante interessante. Olha só, eu tenho aqui um gene com dominância. Por exemplo, o que vai ser um gene com dominância? O gene com dominância vai ser cor dos olhos. Então, cor dos olhos, você sabe que olhos castanhos, eles dominam, eles predominam sobre a cor dos olhos azuis. Então, olha só, eu tenho isso daqui, essa grafia nós já conhecemos da aula passada, né? Azão é um gene dominante, tá? E monozigoto, ou seja, isso daqui vai dar um olho castanho. E depois aqui, azinho, ele é recessivo, letra minúscula, e ele vai ser monozigoto recessivo, olhos azuis. Isso daqui que nós estamos representando são as fases para se fazer um cruzamento. Este P, geração parietal, de pais. Então, um pai, isso daqui pode ser tanto o pai quanto a mãe, vai fazer o seu gameta, que no caso do pai pode ser um espermatozoide e da mãe pode ser um óvulo. E aqui pode ser também um pai e uma mãe, outra vez um espermatozoide e um óvulo. Quando eles se separam, vocês sabem muito bem que quando eu vou fazer gameta, eu separo os genes. Então, se eu tenho aqui ó, um gameta azão, eu só posso fazer um gameta azão, porque se eu separar aqui, ó, se eu cortar no meio, vai ficar azão. Então, não preciso repetir duas vezes uma bola azão, outra bola azão. A mesma coisa acontece aqui, ó. Vou dividir, não preciso fazer azinho mais uma bola azinho. Pode até fazer, mas peca pelo excesso. Então aqui eu vou ter um gameta azão e um gameta azinho. O que vai acontecer se eles se encontrarem? Se houver uma fecundação? Vai formar um gameta azinho, né? E se eu formar um gameta azinho, eu vou ter o que a gente chama de monohíbrido. Híbrido, mistura. Tá? No caso da cor dos olhos, vai nascer o quê? O castanho domina sobre o azul. Vai nascer uma criança de olhos castanhos. 100% olhos castanhos. Esse casal nunca vai ter filho de olhos azuis. Nunca, professor, pelo menos se for só esse casal, né? Caso a mãe procure alguma outra coisa, ela pode ter filhos de olhos azuis. Mas aqui vai ser 100% olhos castanhos. Então, isso que a gente chama de monohibridismo. Isso é uma característica com dominância. Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu fiz o quê? Como é que se chamava? Um heterozigoto. Olha aqui, ó. Agora eu vou pegar esse heterozigoto aqui, azinho, e vou cruzar com uma mãe. Você sabe esse símbolo aqui, ó, bolinha com a cruz é uma mulher, azinho. Ou seja, o pai, ele é castanho, mas ele é heterozigoto. A mãe é olhos azuis. Se eu for fazer gametas, o pai ele já tem dois tipos, ó. Então ele pode fazer um espermatozoide azão e um espermatozoide azinho. E a mãe só tem um tipo, ela só pode fazer óvulos azinho. Não tem outra alternativa. No caso da fecundação, aí nós vamos trabalhar com o que a gente chama de probabilidade. Lembra-se o que era probabilidade? Probabilidade era o que poderia acontecer. Pode ser que esse espermatozoide fecunde esse óvulo. E se acontecer isso, vai nascer alguém com azinho. Mas pode acontecer de esse espermatozoide fecundar esse óvulo. Aí vai nascer um azinho. Está aqui. Ou seja, esta mãe, ela tem 50% de chance de ter um filho de olho castanho e 50% de chance de ter um filho de olhos azuis.
Por isso, nós podemos fazer o que a gente chama de proporção genotípica, que são os genótipos, e a proporção fenotípica, que são os fenótipos. Lembra-se do que era o genótipo e o fenótipo? É bom sempre a gente revisar. O genótipo, eu falava do gen. Então, eu estava interessado se o gene era dominante, recessivo, homozigoto ou heterozigoto. E fenótipo é quando eu falava da característica. Aí eu dizia se era castanho, se era azul, se era amarelo, se era verde, se era roxo, o que vier. Tá? Então, aqui, ó, no genótipo, eu tenho uma chance em duas, portanto, 1 sobre 2, igual a 50t, ou seja, vai ser igual a 50%. Né? Eu tenho uma chance em duas, também 50%. Tá? O fenótipo vai nascer metade de olhos castanhos e metade de olhos azuis. Nesse caso, eu tenho aqui um exemplo de ervilhas, que era um Mendel que adorava falar de ervilhas. Eu tenho metade, ou 50%, para nascer amarela e metade, ou 50%, para nascer verde. Então, isso é o que acontece quando eu começo a fazer os cruzamentos. Você pode brincar também fazendo isso, fazendo a árvore genealógica da sua família e depois vendo quais são os cruzamentos e aquela brincadeira que a gente faz de ver como é que serão nossos filhos, como é que serão nossos netos, aonde está o gene, puxou por quem, os olhos azuis vieram lá do bisavô e essas coisas todas. Tá? Esse cruzamento aqui é muito importante a gente falar, porque esse cruzamento eu estou cruzando com um recessivo. Esse cruzamento, quando a gente cruza com um recessivo conhecido, a gente diz que a gente está procurando o dominante. Então, ou seja, se eu achar uma outra característica, ó, tem duas possibilidades, eu sei que esse indivíduo aqui é heterozigoto e sei que a característica é dominante. Então, cada vez que eu cruzar com um recessivo, eu estou procurando se tem ou não dominância e se o sujeito é ou não heterozigoto ou homozigoto. Agora nós vamos um pouco mais para frente. Nós vamos pegar aqui, ó, e vamos cruzar dois heterozigotos. Ó, o pai é azão azinho, a mãe é azão azinho, né? Então, o pai tem olhos castanhos e a mãe tem olhos castanhos. Ambos têm olhos castanhos, mas são portadores para olhos azuis. Tá? Isso aqui gera uma confusão muito grande. Porque tem pai que já diz que o filho não é dele, de onde já se viu, ele tem olho castanho, todo mundo na família tem olho castanho, e de repente vai acontecer uma coisa interessante. Perceba, o pai vai fazer os seus espermatozoides e ele separa. Vai ter um espermatozoide azão e vai ter um espermatozoide azinho. A mãe vai fazer os seus óvulos, ela vai ter um óvulo azão e um óvulo azinho. De novo, vamos trabalhar com a probabilidade, ou seja, não quer dizer que esse casal tenha 4 filhos. Quer dizer que esse casal tem 4 chances de nascer aquele filho. Então, olha só, se eu pegar esse espermatozoide aqui e ele cruzar com esse óvulo, então houve a fecundação desse espermatozoide com esse óvulo, vai nascer um indivíduo o quê? Azão, azão. Agora, se for esse espermatozoide com esse óvulo, vai nascer um indivíduo azão, azinho. Agora, pode ser que esse espermatozoide seja mais rápido e fecunde este óvulo. Então, vai nascer azão, azinho. Professor, não é azinho, azão? Tanto faz, não tem problema. Só que a gente, por convenção, sempre coloca a maiúscula na frente, para não ficar trocando sempre, né? Então, azão, azinho. E se for esse espermatozoide com este óvulo, azinho, azinho. Então, quais são as chances que essa criança vai ter de nascer? Chance fenotípica. Aqui, ó, vai nascer olhos castanhos. Aqui, olhos castanhos, não se esqueça que isso aqui é predominante. Aqui, olhos castanhos, ele também é predominante. E pode nascer uma criança de olhos azuis. Hoje os pais estão até conformados que eles têm olhos castanhos e a criança olhos azuis, mas sempre tem aquele comentário, né? Em aniversário, o pai tem olho castanho, a mãe tem olho castanho, nasceu de olho azul, por que será que puxou? Aí sempre tem um que fala, o vizinho tinha olho azul, né? Pode. Uma das coisas que são raras de acontecer, nós vamos ver depois, é quanto à cor da pele. Você vai ter muitas pessoas que são mulatas, você sabe que o Brasil ele é muito grande na sua miscigenação.
Então você vai ter um casal de mulatos que de repente tem uma filha ou um filho loiro de olhos azuis. Aí já ficou olhando para casa do outro. Aham. É. Loira, né? Uhum. Eu acho que eu vou lá pedir DNA naquele programa. Né? Aí começa tudo quebrar o pau. Não tem como. Pode acontecer? Pode acontecer sem problema nenhum. A genética é muito ampla. E o Brasil ele tem assim uma gama genética estupenda por causa dessa grande miscigenação que nós sofremos, graças a Deus. Né? Hoje nós temos assim uma característica, um campo genético aqui muito grande e muito rico. E como é que ficaria o genótipo? O genótipo ficaria uma vez homozigoto, ó, mesma letra, homozigoto dominante, duas vezes heterozigotos, que são os misturados, e uma vez homozigoto recessivo. No caso do exemplo das ervilhas, que podem ser amarelas ou verdes, nós teríamos aqui o genótipo, seria 1/4. Por que 1/4? Porque é uma chance em 4 de nascer homozigoto dominante. 1/4. Ou 2 chances em 4, portanto 2/4 de nascer heterozigoto. Senhor, não dá para simplificar e colocar meio? Pode, não tem problema. Tudo bem, o Papa abençoa. E uma chance em 4 de nascer homozigoto recessivo. Eu não gosto de colocar em fração. Eu gosto de porcentagem. Não tem problema. Então coloca lá. 1/4 é quanto? 25%. 2/4, 50%. E 1/4, 25%. Tá? E o fenótipo, como é que ficaria? Ficaria amarelas. Amarelas são dominantes. Então são 3 chances de nascer amarela em 4. Ó. 3/4 ou 75% amarela. E apenas uma chance em 4, ou seja, 25% de nascer verde. Então, isso é o que a gente chama de monohibridismo com dominância. A pessoa pega apenas uma característica, pega apenas um gene, e não importa, você veja, nós falamos de cor dos olhos. Não importou se a pessoa nasceu loira ou morena? Não importou se nasceu um menino ou uma menina? Não importou, por exemplo, se o lóbulo da orelha era solto ou preso, se ela era destra ou sinistra? Não me importou nem um pouco. Tá? Então, quando a gente está falando em primeira lei de Mendel, a gente só leva em consideração uma característica por vez. E nós vimos até agora apenas uma característica que era com dominância. Né? Agora nós vamos ver a característica sem dominância. Veja, sem dominância é quando uma característica não predomina sobre a outra. Ai, professor, não estou entendendo isso. Até as dominantes eu fui. Essa aqui acontece muito com flores. Você tem azaleia em casa? Sabe aquela flor, azaleia, linda, bonitinha, maravilhosa? Veja, a azaleia, ela tem 2 tipos. Ou ela pode ser uma azaleia vermelha, pétalas vermelhas, né? Ou a flor pode ter pétalas brancas. E essas flores, elas têm vermelho, vezão, vezão. Ó, ela é homozigota. Para nascer vermelho, ela tem que ter vezão, vezão. E para ser branca, ela tem que ser bezão, bezão. Tá? E daí o que acontece? Bom, aí o que acontece é que quando eu for fazer um gameta de uma azaleia, eu vou ter aqui só o vezão, ó, porque vezão com vezão dividiu só um vezão. Se eu for fazer aqui com a branca, bezão, bezão, dividir é só branca. Ah, e daí? Daí o que acontece? Que uma abelhinha vai lá, pega o grão de pólen, voa, 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 e vai fazer a fecundação depois desse grão de pólen com o óvulo, formando uma azaleia vezão, bezão. Só que olha só que interessante. Esse vezão quer fazer vermelho. Ele chega e fala, vamos fazer vermelho, isso mesmo. E esse bezão fala, ok, cala a boca, vou fazer branco, cara. Não, vou fazer vermelho. Eles não se entendem. O que acontece se eu misturar vermelho com branco? Dá um rosa. Aí nasce uma azaleia de pétalas rosas. Coisa linda, maravilhosa. Então eu tenho azaleias vermelhas, azaleias brancas, produzindo azaleias rosas. Ou seja, isso significa sem dominância. 2 cores dando uma terceira. 2 características
dando uma terceira. Nenhuma, nem outra, mas algo que fique intermediário, né? Aí, o que acontece se eu pegar essa flor rosa e começar a cruzá-las? Né? Que isso daqui acontece muito. Sua mãe, você vai lá, compra as aleias para fazer um jardim, coloca as aleias vermelhas, as aleias brancas e começa a nascer as aleias rosas. Você fala, não, nossa, eu nunca tive as aleias rosas, nem comprei as aleias rosas, porque está nascendo as aleias rosas? Porque elas estão se cruzando. E as rosas, com as rosas, vão fazer o quê? Ó? A rosa, ó, ela é vezão, bezão. Se eu fizer um gameta, vezão, um gameta, bezão. A outra rosa, vezão, bezão, vai fazer gameta, vezão e bezão. Né? Aí o que vai acontecer? Se esse grão de pólen fecundar este óvulo, vai nascer o quê? Vezão, bezão. Agora, se esse grão de pólen fecundar este óvulo aqui, vai nascer vezão, bezão. Agora, pode ser que esse grão de pólen fecunde esse óvulo. Vai nascer vezão, bezão. Professor, não podia ser bezão, vezão? Podia, mas é só uma questão de jeito, né? Para ficar igualzinho, para ficar bonitinho. Não tem problema. Se quiser colocar bezão, vezão, não tem problema. Né? Agora, pode ser esse grão de pólen com esse óvulo. Daria bezão, bezão. Como é que fica a proporção genotípica? O gen, eu vou ter uma chance, vezão, vezão. Para duas chances, vezão, bezão. E para uma chance, bezão, bezão. Ai, professor, aqui não envolve então aquela porcentagem, nem a fração? Lógico que pode. Pode você colocar 1/4, 2/4, 1/4. Mas eu preferi fazer esse exemplo, ó, 1/2/1, que é o que você vê na maioria dos livros, uma proporção. 1 vezão, vezão, 2 vezão, bezão, 1 bezão, bezão. Tá? Isso é a proporção genotípica. Agora nós temos a proporção fenotípica. O que era a proporção fenotípica? A proporção fenotípica é o ver o que nascia. Nasce o que aqui? Vermelho. Então, uma chance de nascer vermelho. Para quantos? Para duas chances de nascer rosa. E para uma chance de nascer branco. Tá? Então, você vai ter um vermelho para dois rosas e um branco. Isso significa que o quê? Que num jardim você vai ter muito mais azaleias rosas do que vermelhas e brancas. Às vezes você pode até ver umas nuances bastante interessantes. Nasce uma azaleia rosa com pintinha vermelha, ou uma azaleia rosa com pintinhas brancas. Que você está vendo uma tentativa dos genes predominarem. Eles vão ficar brigando o tempo todo para saber quem predomina mais. Mas, via de regra, não existe essa dominância. Tá, professor, implanta, isso é interessante, né? Implanta lá, azaleia, ótimo, fiquei muito contente. Mas tem alguma coisa de animal? Tem. Olha aqui os animais, ó. Galinhas brancas e galinhas pretas, também sem dominância, ó. Galinha branca, bezão, bezão, preta, pezão, pezão. Se eu for fazer os gametas, ó, bezão ou pezão, eu vou ter aqui, ó, o que a gente chama de galináceos andaluzes. Que é aquele todo manchadinho, ó. São as galinhas andaluzes. Tá? Que se eu retrocruzar, vai me dar no cruzamento de novo galinhas pretas e galinhas brancas. Daí você diz, nossa, as galinhas rajadas podem ter galinhas pretas e galinhas brancas? Podem ter galinhas pretas e galinhas brancas. Professor, tudo bem, o senhor falou de azaleia, me falou de galinha, mas eu quero saber da gente, afinal de contas estou estudando genética para me entender também um pouquinho. Será que acontece sem dominância na gente? Acontece. Mas isso eu não vou falar agora. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho, quando você for tomar a sua aguinha e a gente retomar. Tá certo? Tudo de bom. E aí, mais descansados? É muito azão, azinho, bezão, bezinho, para cima e para baixo, né? Mas não se preocupe, com o tempo a gente pega o jeito. Sempre é bom exercitar,
né? Nós falamos da primeira lei, mas é bom você exercitar. Não deixe de fazer os exercícios. Eu tenho aqui alguns exemplos de exercícios para a gente fazer. Então vamos dar uma olhadinha nos exercícios para a gente poder firmar esse conhecimento. Olha só, eu trouxe um aqui, ó. Um casal de indivíduos normais tem um filho albino. Qual a probabilidade deste casal ter um filho do sexo feminino com a pigmentação de pele normal? Veja, primeiro eu estou aqui redundando. Filho do sexo feminino. Professor, se é filho, não é do sexo masculino? Na genética, nós temos que colocar o sexo. Então você pode chamar de filho, mas você quer um feminino. E olha aqui, ó, ele fala em albino. Albino é quando não há pigmentação na pele. A pessoa nasce de cabelo, sobrancelhas, tudo branco e tem o que a gente chama de fotofobia, não aguenta luz muito forte. E a gente fala pele normal para qualquer tipo de tom de pele. Na primeira lei de Mendel, não vai envolver se é negro, se é branco, se é asiático, não vai envolver coisíssima nenhuma. Então nós temos aqui pele albina ou normal. E eu quero aqui, ó, pigmentação normal e uma menina. Como é que eu faço? Eu coloco lá, eu sei que o casal é duplamente heterozigoto. Azão, azinho, azão, azinho. Vou pegar aqui e vou fazer os gametas, ó. Posso ser um gameta azão ou um azinho, ou posso ter um gameta azão ou um azinho. Cruzando, o que eu vou ter? Eu vou ter azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Porque é só aqui, ó. Azão, 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 azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. E azinho, 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 azinho. O que eu estou procurando? Eu estou procurando uma pessoa normal do sexo feminino. Primeiro vamos ver quantos são os normais. Os normais são como? São 3 chances em 4, porque o normal é o dominante. Então são 3 chances, porque podia ser azão, azão, ou azão, azinho, ou azão, azinho. 3 chances em 4. E para ser um feminino? Para ser um feminino, tem que ter quanto? Tem que ser meio. Por que, professor? Porque é uma chance em 2. Ou nasce um menino, ou nasce uma menina. Não tem outra coisa. Professor, por que o senhor está multiplicando? Porque eu quero as duas características juntas. Eu quero normal e feminino. Quando eu junto as duas características, eu multiplico. Se eu falasse no problema ou normal ou feminino, eu estou alternando, eu somo. Então, se eu alternar, colocar a palavra ou, falar normal ou feminino, soma. Mas como eu falei normal e feminino, eu multiplico. Multiplicando 3/4 vezes 1/2, 3/8. Ou seja, eu tenho 3 chances em 8 de ter uma menina normal para esse casal. Bem facinho, né? Vamos ver o próximo. O gene autossômico que condiciona pelos curtos no coelho é dominante em relação ao gene que determina pelos longos. Olha que coisa mais horrorosa isso. Começou com gene autossômico, a gente já não quer mais nem falar do problema, né? Não, vamos embora, quero... Não precisa, gente. Pegue só os dados que te interessam. Ele está falando em pelos de coelho. Ele está falando em pelos curtos e pelos longos. E olha como ele foi bonzinho. Ele me disse que é dominante. Então, como é que eu vou escrever isso daqui? Eu vou escrever assim, ó. Do cruzamento entre coelhos heterozigotos nasceram 480 coelhinhos, dos quais 360 tinham pelos curtos. Ele continuou o problema e me deu a linhagem. Ele falou, olha, eu tenho 480 coelhinhos, dos quais 360 tinham pelos curtos. Agora, ele vai me perguntar alguma coisa. Vamos ver o que ele vai me perguntar. Entre esses coelhinhos de pelos curtos, qual é o número esperado de heterozigotos? Eu quero saber quantos heterozigotos vão nascer. Dentre os pelos curtos. Tomem cuidado com isso. Como é que eu vou fazer isso? Problema longo, problema que dá confusão, então é melhor a gente sempre dar uma de Jack Stripador, ir por partes. Primeiro escreva as características para você não se perder. Olha só, eu coloquei aqui, ó, Bzão e Bzinho. Pode ser qualquer letra que você queira. Mas, professor, por que o senhor colocou Bzão, Bzinho? Porque eu já estou com a paciência esgotada com os azão. Então vai ser Bzão e Bzinho. Bzão para pelos curtos, Bzinhos pelos longos, porque ele me disse que pelos curtos eram dominantes. Depois que eu estipulei as letras, parte para o problema. Olha só. Eu tenho aqui, ó, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho. Casal heterozigoto de pelos curtos. Passo aqui para os gametas. Esse daqui faz gameta Bzão e Bzinho. Esse aqui faz gameta Bzão e Bzinho.
E agora cruza, como a gente estava acostumado a ver. Ó. Bzão com Bzão, Bzão, Bzão. Bzão com Bzinho, Bzão, Bzinho. Bzinho com Bzão, Bzão, Bzinho. E Bzinho com Bzinho não dá tchau, tchau. Dá Bzinho, Bzinho. Né? Então fica aquela coisa linda. Ó. Como é que fica o cruzamento de heterozigotos? Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Olha só, uma coisa linda de se ver. E daí? Qual era a pergunta do meu problema? Eu tinha 480 coelhinhos e 360 eram de pelos curtos. Desses 360, eu quero os heterozigotos. Então, olha só, eu tenho 360 de pelos curtos. Como que eu vou saber os 360 quem são heterozigotos? Então, esses 360 envolve quem? Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho. Destas três características, Bzão, 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 Bzinho e Bzão, Bzinho, eu tenho quantos heterozigotos? Eu tenho 2/3, ou seja, 2 Bzão, Bzinho para 3. Você se lembra que eu tirei o recessivo fora? Eu não envolvo ele? Por quê, professor? Porque eu só quero os de pelos curtos. Aí eu multiplico. Ó. Dá quanto? 360 vezes 2/3? 240. Então, 240 coelhinhos serão heterozigotos. Muito fácil isso aqui também, né? Muito facinho de se fazer. E o outro problema, quais são as proporções fenotípicas e genotípicas no cruzamento entre monohíbridos sem dominância? Olha que nome bonito, monohíbridos sem dominância. O que é monohíbrido? Mono é um, híbrido é mistura. Ou seja, eu estou misturando apenas uma característica, sem dominância. Ele disse que estava falando de azaleia? Não. Ele falou que estava falando de galinha? Não. Então você pode inventar o que você quiser. E daí você faz como? Você faz assim, ó. Eu coloquei Czão, Dzão, Czão, Dzão. Senhora, o que é isso? Letras que eu quis fazer. Letras que eu inventei. Só que eu só tive o cuidado de fazer uma coisa, ó. Monohibridismo com dominância, né? Monohibridismo sem dominância. Então misturei as duas letras, Czão, Dzão, Czão, Dzão. Podia ser o Vzão e o Bzão, como você quisesse. Vejo aqui os gametas, Czão e Dzão, Czão e Dzão, e daí cruza. Olha só. Vai ficar o quê? Czão, 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 Dzão. Czão, Dzão e Dzão, Dzão. Pronto. Como é que vai ficar a proporção? É só olhar aqui, ó. Eu vou ter 1 para 2 para 1. Ou seja, vai ter 1 Czão, Czão, 2 Czão, Dzão e 1 Dzão, Dzão. Essa é a proporção genotípica. E a fenotípica fica como? Nossa, professor, deu o mesmo. No monohibridismo sem dominância, as proporções são as mesmas. Muito fácil isso daqui, né? Mas lembre-se, treine. Isso é treino. Tem que fazer os exercícios, senão a gente não pega jeito. É que nem andar de bicicleta. Cai um pouco, levanta. Cai um pouco, levanta. Professor, eu quero saber uma coisa. Fale, pequeno gafanhoto. O senhor disse lá das azaleias, o senhor falou das galinhas, mas eu quero saber na gente. Tem monohibridismo sem dominância na gente? Tem. Tem monohibridismo numa coisa chamada tipagem sanguínea. Ai, professor, tipo sanguíneo eu sempre gostei. Tipagem sanguínea é uma coisa bastante interessante. Me acompanhe aqui no quadro. Vamos primeiro falar sobre os tipos sanguíneos. Você sabe muito bem que nós temos a tipagem sanguínea sangue tipo O, tipo A, tipo B, tipo AB. Se você for olhar, o que quer dizer esse negócio de O, AB, A ou B? É assim, ó. Os cientistas estavam estudando as hemácias do sangue, os glóbulos, e notaram que muita gente tinha uma proteína que eles chamaram de proteína A. Tinha gente que tinha uma proteína diferente, que eles chamaram de proteína B. Agora, tinha uns egoístas que tinham as duas. Então, ele chamou de A e B. Agora, tinha gente que era pobre, carequinha, não tinha nenhuma, que é o meu caso. Então, eles chamaram de grupo O. Se você vir em qualquer lugar da sua vida um problema que fala em grupo 0, está certo. Tá bom? Então, eu posso falar em O ou 0. Não se usa muito grupo 0, mas se você falar numa prova, não tem problema. Tá? Então, eu tenho o A, o B, o AB e o O. Professor, o que são essas flechinhas aqui? Essas flechinhas são as famosas transfusões que o pessoal faz
né? Transfusões sanguíneas. Então, olha só, quem tem proteína restringe a transfusão. Quem não tem, pode fazer. O A, ele pode doar para ele mesmo. É até bom. Mas pode doar para o AB. Por quê? Porque o AB tem o A aqui, ó. Tá? Nunca o A vai doar para o O. Porque o O não tem a proteína e o A tem. Quando o A entra, ele não sabe o que faz. Ele fala, escuta, quem que é você? Nunca te vi, nunca te conheci, então nunca posso doar para quem não tem. O B, ele pode doar para ele mesmo, até o ideal. Pode doar para o AB, porque tem o B aqui. Mas também nunca vai doar para o O, porque o O não reconhece esse B. Já o AB, ele pode doar para ele mesmo, mas ele nunca vai poder doar nem para o A, nem para o B, nem para o O. Nossa, professor, mas por que, ó? O AB não tem o A, o AB não tem o B? Tem, mas quando ele doa o B junto e o A não reconhece. Quando ele doa o A junto e o B não reconhece. E o O não reconhece ninguém. Então fica um Deus nos acuda. Já o O, ele pode doar para todos, né? Porque ele não sofre restrição, ele não tem proteína. E pode, inclusive, doar para ele mesmo. O O é o que a gente chama de doador universal. Olha que coisa linda, né? O O é o nosso doador universal. E o AB? O AB é o receptor universal. Mas o que interessa para nós é a genética. Professor, como é que surge esse negócio de O, de A, de B e de AB? Isso surge por causa da característica sem dominância. E essa característica vai aparecer aqui, ó, no sistema ABO. Me acompanhe aqui. O sistema ABO, ele tem os seguintes genótipos. O A, ele pode ser I-azão, Izão A, ou Izão A, Izinho. Ou seja, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. O B também, ó, ele pode ser Izão B, ou Izão B, Izinho. E o AB, ele pode ser Izão A, Izão B, e o O, só Izinho, Izinho. É o único recessivo da história. Esses genótipos você tem que saber de cor, porque vai facilitar muito a sua vida. Lembra-se quando você me perguntou do RH? Professor, a gente vai ver o RH? Vamos. O RH está aqui, ó, fator RH. É a abreviação de rhesus. RH é rhesus, do macaco rhesus. O pessoal conseguiu aprovar que muitas pessoas têm a mesma proteína deste macaco. Então, quem tem, eu vou dizer que é um RH positivo. Quem não tem, é RH negativo. Vamos ver os genótipos dele. Olha só. Quem tem a proteína do fator rhesus, RH positivo, pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, que é heterozigoto. E quem não tem, o RH negativo, pode ser Rzinho, Rzinho. Professor, quem doa para quem? Quem não tem, doa para quem tem, ó. O negativo doa para o positivo. Ah, professor, mas isso daqui é uma característica com dominância. Exatamente. Isso é uma característica com dominância. O fator RH é uma dominância pura e simples. Tá certo? Então agora nós vamos para as nossas dicas de estudo. Para a próxima aula, você vai fazer um trabalho bastante interessante. Você só vai ler, vai pesquisar. Pesquise em bibliotecas, em jornais, em revistas sobre biotecnologia e produção de transgênicos, que é uma coisa que está assustando o mundo hoje em dia. Eu espero você na próxima aula com mais um pouco de genética. Até lá! O professor Oromar nos falou hoje sobre a primeira lei da genética, ou primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel, ela envolve apenas uma característica por vez, ou seja, apenas um gene, cor dos olhos, cor dos cabelos, e não se importa com o resto. Aprendemos também o que é monohibridismo com dominância e sem dominância. O monohibridismo com dominância é quando uma característica predomina sobre a outra, como por exemplo a cor dos olhos, onde a cor castanho predomina sobre os olhos azuis. E o monohibridismo sem dominância é quando duas características dão origem a uma terceira, como é o caso das pétalas das azaleias, aonde vermelhas e brancas originam a pétala rosa. Até a próxima!